Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui, mais um vídeo, certo? Eu gostaria que hoje vocês se concentrassem um pouquinho, porque a gente vai fazer um vai e vem no nosso conteúdo. Normalmente eu começo o vídeo apresentando a proposta desse capítulo, a proposta do que a gente vai trabalhar, e aí eu apresento obras de arte que já estão dentro do nosso material didático para a gente fazer essa discussão. Só que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou lá na frente para a gente discutir conceitos e no próximo vídeo a gente discute sobre essas apresentações de obras, porque eu preciso que vocês entendam determinadas coisas para compreender melhor as obras de arte que vêm aí, tá? Vamos sempre lembrar que a gente está falando sobre o planeta. A gente tem diversas relações em relação ao planeta. A gente tem diversas relações sobre o planeta, sobre ciência, sobre percepções. E a partir de agora a gente vai entrar num tema que eu particularmente gosto muito, mas que eu queria que vocês absorvessem de forma bem positiva, porque nós vamos falar sobre cor e som, tá? A gente sabe que alguns artistas visuais, eles estudam o comportamento da luz, eles estudam o comportamento das cores, eles estudam fenômenos luminosos ao longo da vida deles, certo? E assim como outros artistas, eles estudam a música, eles estudam os efeitos sonoros, eles estudam os sons, os ruídos e por aí vai, tá? Por que a gente precisa saber disso? Porque a gente vai falar um pouco agora sobre teoria da cor e sobre teoria do som, para a gente compreender de que forma alguns artistas eles se relacionam com isso, tá certo? Então, a gente vai lá na frente e vamos falar um pouco sobre as características das cores. De certa maneira, apesar de ser bem simples, eu preciso que vocês entendam bem isso para a gente poder conversar um pouco melhor sobre as obras de arte que estudam esses fenômenos. É uma área da arte que é muito física no sentido do conhecimento da física, tá? É uma arte muito científica, então é uma área muito científica, eu quero que vocês entendam um pouco melhor isso, tá? Primeiro a gente vai falar sobre a característica das cores. Eu vou falar sobre cor, luz, cor, pigmento. Fica meio teórico quando a gente fala assim, mas eu vou trazer exemplos para vocês de imagem. Peço perdão porque nesse vídeo a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir colocar as imagens, eu tô com alguns problemas técnicos no meu editor, mas eu já preparei um slide pra gente reforçar isso nos nossos encontros online, tá certo? Então, vamos lá. No nosso material didático, a gente começa falando sobre luz, certo? Primeiro ele fala sobre a questão da luz branca e como a gente vê ao longo do dia, por exemplo, em épocas do ano diferentes, essa questão da refração da luz. Quando a gente está falando de luz, a gente não está falando só de luz artificial, a gente está falando de luz natural, como a luz do sol, tá certo? Então, quando ela, ao longo do dia, quando ela vai acontecendo, ela vai ter cores diferentes que vão surgindo, tá? Assim como uma lâmpada fluorescente é mais branca, uma lâmpada incandescente ela é mais amarelada, mas elas todas estão refletindo a luz, tá? A gente aqui tem um negócio chamado espectro de luz. Eu vou fazer uma leitura do conceito para que vocês consigam entender como é que funciona. Faixa de emissões eletromagnéticas que são visíveis ao olho humano e que varia do vermelho ao violeta. Vamos lá. Quando a gente tem um conjunto de refração de luz de todas as cores, ele é branco. Então, se a minha parede aqui é branca, significa que ela está refletindo todas as cores, certo? Dentro do conceito de luz, é assim. Dentro do conceito de cor, como pigmento, como tinta, significa que eu tenho um pigmento, certo? Que é branco, e eu vou utilizar ele para pintar a minha parede. E isso vai servir para todos os outros conceitos da cor tinta e da cor luz. Só que existe uma diferença. Quando a gente está falando de espectro de luz, a gente vai ter cores primárias diferentes da tinta, da cor pigmento. Por exemplo, na cor luz eu tenho vermelho, violeta e verde. Elas são as cores primárias. E a partir dessas três cores, eu tenho outras cores que vão surgindo, como amarelo, como ciano, como magenta, certo? E todas essas cores, elas são visíveis aos nossos olhos, elas estão presentes nos espectros de luz,
mas elas não são obtidas através de pinturas, de tintas, tá certo? A cor pigmento é diferente. Significa que eu tenho um determinado pigmento, seja ele mineral, seja ele vegetal, certo? E eu, utilizando esse pigmento, fazendo a mistura correta, a partir das cores primárias, as cores que tem na natureza, que são amarelo, azul e vermelho, certo? Eu posso pegar essas cores e misturar e obter cores diferentes. Então, amarelo com vermelho da laranja, eu já tenho uma cor secundária. Amarelo com azul da verde, outra cor secundária. Verde com vermelho, violeta, outra cor secundária. Se eu misturar essas cores secundárias com essas cores primárias, eu vou obter outras cores, certo? São cores terciárias. Misturando cores terciárias com cores primárias e secundárias, tenho cores quaternárias e por aí vai. Vira um sem fim de cores, certo? Então, quando a gente mistura todas as tintas, a gente não obtém o branco, a gente obtém o preto. Então, o principal conceito que a gente precisa entender é, na cor luz, a união de todas as cores é branco e a ausência de todas as cores é preto. Na cor pigmento, a ausência de todos os pigmentos é branco e a presença de todos os pigmentos é preto, certo? Eu vou deixar isso aqui para que vocês consigam compreender melhor, tá bom? A gente também tem que pensar o seguinte, as tintas elas vão variar, então a depender do pigmento, a depender da mistura, elas podem ser tintas mais opacas ou mais translúcidas. E eu vou trazer um exemplo para vocês, certo? Aqui são cores pigmentos. Então, as cores primárias são amarelo, azul, vermelho, tá? O vermelho, ele sempre vai ser tratado como magenta ou vermelho rosado, por aí, porque aqui a gente tá falando de uma impressão, tá? E aqui eu tenho o espectro de cor, tá? Violeta, verde e vermelho alaranjado. Não se assustem aqui na laranja, que é um vermelho mesmo. Por quê? Porque aqui ele tá falando da escala RGB. Aquela escala que a gente tem nos conceitos de impressão, de design, tá certo? Eu tentei achar um material para mostrar para vocês, mas eu não sei onde eu coloquei, porque eu tenho, na verdade, muito material sobre essa questão de cor. E eu tenho um diagrama grande que eu quero apresentar para vocês depois, tá certo? Então, eu quero que fique claro essa questão da cor. Eu sei que ficou um pouco confuso no início e que para vocês vai ser um pouco difícil se não trouxer imagens. Por isso que eu preparei um slide e que a gente vai trabalhar ele em aula para não ter mais dúvida, tá certo? Um outro ponto que eu quero tratar é a questão dos sons. Então, para quem já estudou comigo, para quem já me conhece, sabe que eu trabalho muito com essa questão de música, de som. E eu vou bater sempre nessa tecla pra gente ter um pouquinho melhor, um pouquinho mais de... Eu vou bater sempre nessa tecla pra gente ter um pouco mais de conhecimento sobre a música, aprender a trabalhar melhor nosso ouvido, ouvir melhor os timbres, ouvir melhor e compreender melhor os conceitos musicais, tá certo? O som, ele é uma vibração de um corpo. Eu vou mostrar pra vocês no instrumento que eu tenho aqui, para que vocês possam ter uma compreensão melhor. Vamos lá. Eu trouxe um ukulele que ele é menor, ele é mais fácil da gente compreender, certo? São poucas cordas, então é mais fácil da gente ver, tá? Então, quando eu tenho um som, certo? Eu tenho uma vibração dessa corda, tá? Eu quero ver se vocês conseguem observar aqui a vibração, tá? Se vocês olharem de cima, vocês vão ver que é um pouquinho diferente. A gente deixa por um momento de ver a corda como ela é. E esse som que a gente escuta, na verdade, é a vibração dela que produz ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas andam, elas vão se aproximando da gente, do nosso ouvido, e a gente vai conseguindo captar, certo? Então, quando a gente tem um conjunto dessas ondas sonoras, ou quando a gente tem um conjunto dessas vibrações, numa grande onda sonora, a gente tem timbres diferentes, variações diferentes. Vamos dar nome às coisas, tá certo?
A gente precisa entender que os ouvidos eles captam essas vibrações e o cérebro transforma em informação. Então, eu vou captar com o ouvido, mas se o meu cérebro ele não transformar essa informação, eu não vou compreender que som é esse, tá? Por isso que às vezes há algumas confusões sobre a questão do som, do que a gente ouve, tá? Essa vibração ela não acontece só em instrumentos de corda, tá? Ela vai acontecer em instrumentos de percussão, ela vai acontecer em instrumentos de sopro. O ar ele vai sempre, o ar ele pode vibrar em diferentes frequências a depender do tipo de instrumento que a gente execute, tá certo? E a gente tem 4 características principais e importantes do som, tá bom? A primeira delas é a altura, tá? Quando a gente fala de altura, a gente não tá falando de altura em termos de volume, tá? E aí é outra nomenclatura que a gente usa, na verdade. Quando eu falo de volume, quando alguém fala assim, baixa o volume, a gente não tá falando da altura que aquela TV, que aquele som pode ter. A gente tá falando do tipo de som, se ele é mais intenso ou menos intenso. Quando eu falo de altura, eu tô falando de alturas diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui, porque é mais simples. Eu tenho uma nota que é o Lá, certo? E eu tenho uma nota que é o Lá a sétima. Então, parece aos nossos ouvidos que é muito parecido, mas existe uma diferença de altura. Eu posso observar isso melhor em instrumentos como, por exemplo, o piano. Por quê? Porque a gente tem várias teclas e a gente vai dar mais grave para mais aguda. Vou ler o conceito para vocês. É a característica que determina se um som é grave ou agudo, certo? Então, vamos lá. Então, eu posso ter o mesmo instrumento, tá? Vocês perceberam que existe uma nota mais aguda e uma nota mais grave, certo? Isso é a altura do som. Duração, tá? É a segunda característica. É o período durante o qual o som é captado pelo ouvido. Então, eu posso ter uma duração mais longa e uma duração mais curta. Ou seja, eu interrompi a propagação da nota. Ela foi curta. Eu ouvi e interrompi. Agora, se eu quiser uma propagação mais longa, vocês escutam durante um tempo maior. É o tempo que a onda sonora ela fica no ar, certo? Existem instrumentos que eles são de duração curta, todos os toques deles são curtos. Existem instrumentos que têm uma duração longuíssima. Por exemplo, uma cítara, uma harpa, quando você toca, o som, mesmo que você não execute mais aquela corda, ele continua se propagando no ar. Geralmente, instrumentos de corda eles têm uma propagação maior, instrumentos de sopro também, tá? A terceira característica que a gente vai trabalhar é a intensidade. Representa a quantidade de energia gasta para produzir um som. É interpretada pelo ouvido por meio da sensação de volume. Vamos lá. Quando eu digo que tá alto ou tá baixo, vou dar um exemplo. Vou tocar baixinho, certo? Baixa intensidade, alta intensidade, baixa, alta, baixa, alta, certo? Então, quando o volume é maior, significa que a intensidade é maior. Quando o volume é menor, significa que a intensidade é menor. E por último, o timbre. O timbre é algo um pouquinho mais simples da gente compreender, porque é fácil de definir. É a identidade de um som. Assim como cada pessoa tem um timbre de voz específico, cada instrumento musical possui uma personalidade sonora única. Então, vamos lá. Eu tenho o meu ukulele aqui. Ele tem um som bem específico.
certo? Se eu pegar um violão ou outro instrumento de corda, ele vai ter um som bem diferente do que eu realizo com o ukulele. Se eu parar para pensar que não são só instrumentos musicais que têm timbre, eu vou também observar que a minha voz, a voz de Eva, é diferente da voz de cada um de vocês que está assistindo. Então, cada pessoa tem um timbre único e específico. Alguns mais altos, alguns mais baixos, alguns mais intensos e alguns menos intensos. Alguns mais graves, alguns mais agudos. Certo? Vocês conseguiram entender isso? Então, tem pessoas que têm aquela voz fininha. Tem pessoas que têm aquela voz grossa, né? A gente fala fino e grosso como uma forma mais popular de trabalhar essa questão do timbre. Então, você, quando fala com sua mãe, consegue entender que é a sua mãe. Da mesma forma, quando você fala com seu pai. Quando você fala com um colega, você consegue identificar a voz. A gente que é professor, por exemplo, às vezes a gente tá aqui de costas, mas sabe quem tá falando. Por quê? Porque a gente consegue compreender através do timbre da voz de vocês. Depois de um tempo, vocês vão crescendo, a voz vai mudando, mas significa que o seu timbre está sendo mais trabalhado e a gente vai conseguir identificar de forma mais eficaz, certo? Então, as famílias de instrumentos têm timbres diferentes, têm características diferentes, tá certo? E aí, o nosso conteúdo ele trabalha com um negócio chamado arranjo, certo? Que utiliza essas 4 características do som. A gente tem várias relações entre os instrumentos, então eu posso utilizar instrumentos de timbres diferentes para criar um arranjo diferente. Por isso que nós temos bateria, baixo, guitarra, piano, instrumentos de sopro ou metais, como chamamos, de metal ou madeira. Nós temos várias formas de criar um arranjo musical, que é o modo de execução de uma composição musical. Inclui, por exemplo, a escolha dos instrumentos e a definição do jogo de intensidades. Então, eu posso ter, por exemplo, numa banda de rock, instrumentos que são mais altos e instrumentos que são mais baixos, tá? E essa intensidade do som, ela vai dar a característica principal da nossa música. Então, quando eu falo de um rock, eu estou falando de um estilo musical que prioriza determinados instrumentos. Então, quando você escutou a guitarra, você escutou uma bateria, não que os outros instrumentos não estejam presentes lá, mas eles são mais audíveis. Quando eu estou falando, por exemplo, de um forró, quando você fala em forró, todo mundo lembra da sanfona, né? Quando alguém fala numa salsa, as pessoas lembram de maracas, né? Que são instrumentos de percussão. Quando alguém fala no samba, todo mundo lembra de instrumentos de percussão, como pandeiro, tá? Como atabaques, como tambores. Todo mundo lembra do cavaquinho. Então, cada ritmo musical cada arranjo musical vai ter um conjunto de sons diferentes que vão levar essas 4 características, tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. A gente se encontra na próxima aula, tá certo? E vamos ouvir mais sons, tá? São sons diferentes, não necessariamente de instrumentos musicais, e a gente vai escutar mais adiante, tá bom? Beijinho, até a próxima.